Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais um culto ao nosso Deus, ou continuamos o nosso culto ao nosso Deus, e espero que essa seja uma verdade para todos, né? Hoje, domingo, dia 12 de julho, hoje são 18 horas e 35 minutos. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Dirce e para nós é uma alegria estar com vocês novamente, podermos meditar, refletir e cultuarmos juntos ao nosso Deus. Bem, hoje eu já tenho aqui algumas pequenas dificuldades, mas logo eu vou conseguir perceber os irmãos que estão comigo. Eu ainda não tenho essa visibilidade no momento, mas isso é o de menos, né? Importa realmente que nós consigamos juntos cultuar. Eu quero convidar você a orar. Neste momento nós vamos falar com Deus e seguirmos com
o nosso culto. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno, bondoso e querido, nós somos gratos a Ti. Em nova oportunidade, em momento, Pai, de comunhão com a Tua Igreja e juntamente com o Senhor, nos colocamos diante do Teu trono, diante da Tua presença, Pai, em oração, suplicando ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus, peço pela vida dos meus irmãos. Assim, Pai, por aqueles que estão acamados, enfermos e carecem, ó Pai, dos Teus cuidados, precisam, ó Pai, ser tratados, curados das suas enfermidades. Ser com cada um deles, Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo e neste momento que nos dedicamos ao Senhor, que nos colocamos diante do Senhor, considere as nossas vidas, ó Pai, com a Tua bondade. Sim, somos pecadores, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, mediante ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que por Ele somos redimidos do pecado e agora, Pai, temos acesso contigo. Por isso, Pai, sê misericordioso, perdoe os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, enfim, Deus nos auxilie. Receba em Teu trono de graça as nossas vidas, o nosso louvor, que são para o Senhor, para engrandecer, para glorificar Teu santo nome. Pai, que as nossas obras também o glorifiquem. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar, ou vamos dar continuidade, melhor dizendo, com os nossos irmãos do Ministério do Louvor. Eu vou já trazer aqui o louvor desta noite, para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã para louvar e exaltar o nome santo do nosso Deus. Quero te convidar a declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, Ele é digno de todo louvor e estaremos seguindo sempre o caminho dele. Amém? Vamos louvar! Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação.
Deus. Como é bom podermos cantar. Meus irmãos, eu vou fazer uma correção aqui. Nosso irmão Kiel, que está também acompanhando a transmissão, nos comunicou, a gente acabou colocando aqui um momento de louvor que foi também utilizado pela manhã. Vamos ter um louvor a mais com isso, né? Na verdade, agora sim, aquilo que eles prepararam com tanto empenho, com tanta dedicação, né? Para a noite, eu vou trazer agora para os irmãos. Esse primeiro louvor nós ouvimos pela manhã, então estou fazendo aqui essa correção. Contudo, que o nome de Deus seja sempre louvado por nós. Vamos então à ministração da parte da noite. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela nossa saúde. Glória a Deus por tudo. Até que Ele tem nos ajudado. Por esses motivos, quero te convidar a louvar a Deus. Vamos exaltar o nome santo do nosso Senhor. Declarar que toda a glória seja dada a Ele. E aleluia, hosana pelo nosso Deus. E que nós possamos exaltar Ele com o nosso corpo, com nossa alma, com dança, com o instrumento, tocando, cantando, com tudo que nós ganhamos de presente dele, que nós possamos retribuir dando o nosso melhor a Ele. Amém? Então eu te convido, vamos louvar a Deus. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai com teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Mas convém louvar-te, ó Senhor. Mas convém louvar-te, ó Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. A todo momento nós estamos pedindo para que Deus possa nos usar da maneira que Ele quer.
e que realmente esse pedido possa se tornar uma realidade em nossas vidas. Nós possamos ser usados por Deus, que nós possamos ser transformados pela palavra e que possamos nos tornarmos ponte, conectar pessoas e trazer essas pessoas ao reino. E que realmente o Espírito Santo possa estar nos usando. Amém? Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Amém, glória a Deus. Nesse próximo momento vamos estar louvando a Deus com o hino tema de missões, pontes, que realmente nós possamos nos tornarmos pontes, que nos ligamos aos outros também, para que as pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Amém? Vamos louvar. Bem, meus irmãos, nós já fomos em domingos anteriores apresentados, né, ao hino de missões estaduais. Novamente cantamos, podemos ir, assim nós vamos nos familiarizando
com o hino também, uma bela canção. É importante que você também louve a Deus, porque ela acaba sendo também uma oração, uma forma de a gente interagir e trabalhar também em missões, né? Está disponível também na nossa playlist, né? Assim como outros hinos que são cantados, são entoados durante o culto. Nós vamos ouvir agora, falando em missões, né? O nosso irmão Giri, que tem colocado aqui, trazido para nós notícias a respeito do campo missionário, a respeito daquilo que Deus vem fazendo no mundo, e agora, como estamos em missões estaduais, no nosso estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém. O Ministério Igreja sobre Rodas é um ministério que visa alcançar pessoas através da ação social. É um ministério localizado na região de Sumaré, Americana, Campinas, e eles buscam alcançar pessoas através da ação social. Eles levam um ônibus até o local onde eles vão e aí fazem corte de cabelo, tem a parte de brincadeira com crianças, tem apoio jurídico, entre outras atividades. O missionário Giovanni, que é responsável pelo projeto, falará agora a seguir. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Giovanni Guimarães, sou conhecido aqui na região como Todinho. Sou membro da Igreja Batista Alto Sumaré, do pastor Tarso. Também sou coordenador da Igreja Batista Sobre Rodas. E queria falar um pouquinho do nosso projeto, né? A gente faz um trabalho uma vez por mês nas igrejas, né? Oferecemos a ação social, como corte de cabelo, manicure, artesanato, aferição de pressão, glicemia, limpeza de pele. Nós temos o Ministério Infantil com os palhaços, que mexem com as crianças, né? Histórias bíblicas, evangelismo de rua. Nós estamos atualmente com 75 voluntários na região, aqui de Sumaré, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Hortolândia. E queria contar um testemunho, né, que foi muito impactante para nós, que a gente estava em Ouro Fino, em novembro, e o pessoal do Evangelho de Rua fazendo o trabalho. A gente recebe sempre assim um mapa do bairro para a gente poder fazer. E quando ele estava acabando, né, indo para outro local, o irmão viu um rapaz de longe, sentado, cabisbaixo. Ele sentiu de conversar com ele, né? Então foi a equipe conversar com esse rapaz. E quando abordou ele, esse rapaz começou a chorar. E o pessoal não estava entendendo nada. Aí o rapaz pegou, falou assim: agora eu sei que Deus existe. Esse rapaz estava com uma depressão grande, né? E ele indagou Deus à noite, né? Na sua casa, tipo, se Deus existir mesmo, que venha pessoas falar comigo amanhã. E apareceu, né? Nós aparecemos lá. Então foi impactante porque Deus ouviu, né, as preces daquele rapaz que estava desesperado. Então ele pôde ouvir uma mensagem de amor, a mensagem do Evangelho. Ele chorou muito. Tinha uma voluntária conosco também, uma jovem, né, que era pela segunda vez que ela estava participando do nosso trabalho. Também se emocionou, também chorou, porque ela nunca tinha visto isso, né? A gente viajou 150 quilômetros para Deus poder falar com aquela pessoa, né? Então Deus tem usado o nosso trabalho, tem abençoado, nós temos sido abençoador também. Então eu quero agradecer, porque Deus tem sustentado esse trabalho. E agradecer também a convenção, né, que tem nos apoiado também. E que vocês não deixem de orar por nós, por missões, porque a alegria do nosso coração de servir a Cristo é muito grande. E que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Obrigado, Deus abençoe vocês. Onde o amor alicerce, onde
montes aos outros. Coisas que Deus faz. Deus é maravilhoso, né? A gente consegue experimentar, passar por essas experiências quando nós nos dispomos. E aí Deus, por meio de nós, faz maravilhas, né? Como esse encontro inusitado de uma pessoa que esperava que Deus falasse com ela, como foi testemunhado aí. Meus irmãos, é isso. Quando você ora, quando você oferta para missões, quando você participa, a gente segura as cordas, como é dito, né? A outra ponta da corda, e aí trabalhos como esses são alcançados, são atingidos, né? Então, continue também ajudando, contribuindo, orando, fazendo a sua parte, sendo ponte. Vamos continuar falando sobre missões e agindo como uma igreja missionária também, né? Que Deus nos dirija e nos abençoe em tudo isso. Bem, nós vamos para as nossas orações, os motivos de oração. O Márcio colocou aí no chat e alguns pedidos também foram encaminhados, né? Logo eu vou compartilhar eles com vocês também, mas eu vou trazer primeiramente aqui os motivos que nós recebemos durante a semana, durante os cultos, as transmissões, pedidos de orações dos irmãos. Eu tenho pedido da nossa irmã Cleonice, ela pede oração pela sua irmã. Nós recebemos isso durante o culto, uma das transmissões no chat, não tem exatamente a questão, né, e o nome, mas Deus a conhece, sabe exatamente do que se trata. Às vezes os irmãos também já têm compartilhado em outros grupos também, e aí então a gente poderá, alguns irmãos poderá ter conhecimento, né, sobre do que se trata também. O irmão Ivanildo Lima, ele pede oração pela sua saúde e também da sua família. O irmão apresentou sintomas do Covid-19, assim como alguns membros da sua família, da sua casa. Hoje mesmo, o irmão estabeleceu contato conosco e disse que hoje está bem melhor do que ontem, né? Mas continuemos em oração por ele, irmão Ivanildo Lima, Sandra, Igor, Iago, enfim, toda a sua casa, toda a sua família. A irmã Marinha pede oração pela saúde da sua sogra, Jocelina. Então nós já tivemos também esse pedido, vamos continuar orando pela dona Jocelina, de modo que Deus nos dê a resposta e a gente possa glorificá-lo também acerca desse pedido. Irmão Ildivan, irmão do nosso Ivanildo, né, do nosso irmão Ivanildo, Ildivan agradece pela recuperação do irmão Carlos Henrique, da irmã Neuza. Isso nos foi compartilhado também em uma das nossas transmissões na semana. Ele esteve acompanhando conosco e colocamos aqui também, né? Então vamos agradecer a Deus. Falava com o Joey também, um dos filhos, um dos gêmeos, e ele falava sobre a melhora gradual que tem ocorrido na família, né? Mas, graças a Deus, já estão em casa. Irmã Carla pede por sua família, pela saúde do seu pai, pelo seu sogro. E seu sogro que está com suspeita de trombose. Então tem a questão da saúde do pai e a questão da saúde do sogro. Vamos orar por todos também. E ficamos sabendo que essa semana, se não estou enganado, ontem foi aniversário do nosso irmão Taveira. Nós também queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão e também já parabenizá-lo, ainda que atrasado, irmão Taveira, que Deus lhe abençoe, continue lhe usando, e louvamos ao Senhor por sua vida, glórias a Deus pela vida do irmão. Irmã Elizabeth,
agora sim eu passo para os que foram compartilhados aí no chat, né? A irmã Elizabeth Neves, ela agradece as orações dos irmãos pela sua irmã Edileuza. Pede que continuemos orando por ela, pela família, também pelos vizinhos que estão com Covid, Ábia, Osvaldo e Ivanildo. E ela deixou aqui uma boa noite, também o desejo de uma boa semana a todos os irmãos, igualmente para ti, irmã Elizabeth. Deus lhe abençoe. Francine pede oração pelas famílias, pelos desempregados e pedido para que Deus conceda sabedoria. E como está no plural, não apenas a ela, mas a todos nós. Amém por isso. A irmã Raquel Silva pede oração pelo seu tio Ivanildo, assim que nós trouxemos aqui, né, há pouco, que está com Covid, tem a confirmação, e pede oração por toda a família. Certamente vamos, com esse reforço, também orar, né, pelo irmão Ivanildo e por toda a família, assim como pela Raquel. A Kalina pede oração pelo seu irmão Plato, que não está bem de saúde. Também estaremos em oração, conhecemos também o Plato, né, sempre nos recebeu bem ali. A irmã Dilza pede orações pelo Anderson e Fernanda. Também é um pedido que já tivemos na semana, né, e agora com a informação de que eles estão melhor, graças ao nosso Deus, e nós temos orado pelo Anderson e pela Fernanda. O William agradece a oração dos irmãos, outro que também nós temos orado, e ele diz aqui que está se recuperando bem. Louvores ao nosso Deus. Que bom, William. Deus abençoe você, a Cris, Yasmin, toda a casa aí. Silvia Martins, ela pede oração pela saúde do irmão João, ok? Então também são esses os pedidos que nós temos aqui. Meus irmãos, vamos falar com o Pai, vamos orar. Eu quero tentar algo diferente aqui. Não sei se vai dar muito certo, mas eu vou experimentar. Você pode fazer como salmista. O salmista, ele não só louvava, mas também colocava as suas orações de modo escrito. Nós temos hoje o livro dos Salmos e muitas das orações que os servos de Deus fizeram, porque eles escreveram. E hoje nós temos acesso a elas. Você pode, no chat, também escolher um dos pedidos, uma das causas, e fazer a sua oração, agradecer a Deus ou pedir a Deus e deixar aí também registrada a sua oração por um dos seus irmãos. Mas isso não impede que durante a semana você continue orando, entre no teu quarto, como nos ensina a palavra, e o teu Pai que te vê em secreto recompensará. Mas quero tentar isso hoje aqui com vocês. Enquanto eu oro também, você pode orar comigo ou pode mesmo deixar a sua oração escrita por um dos motivos. Talvez não dê tempo de você colocar todos na forma escrita, mas pelo menos um deles você pode selecionar e deixar a sua oração também. Vamos falar com o Pai? Deus amado, Pai de toda eternidade, neste momento nós apresentamos ao Senhor a vida dos nossos irmãos, estamos intercedendo em o nome do Senhor Jesus Cristo, por cada vida, por cada lar, por cada questão aqui apresentada, Deus. Pai, ser com a irmã Cleonice e com a sua irmã. Não sabemos ao certo, Pai, o que se passa na vida dela, o que acontece ali, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe do que se trata. Por favor, Deus, haja poderosamente na vida dela. Sê também, Pai, com o nosso irmão Ivanildo. Já te agradeço, porque o quadro dele apresentou melhoras. Por favor, Deus, contemple Ivanildo, Iago, o Igor, como sua esposa, também a irmã Sandra. Ajude-os, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. São irmãos queridos entre nós e que passaram aí, Pai, por essa questão, por essa doença, mas sabemos que o Senhor é sobre a vida deles.
Ó Deus amado, da mesma maneira, coloco diante do Senhor a vida da Jocelina, sogra da nossa irmã Marinha. Sê com ela, Pai, onde ela estiver, que ela possa perceber, entender a Tua presença sobre a vida dela, Pai. E que haja a glorificação do Teu nome neste caso também. Assim como agradecemos, assim como louvamos ao Senhor pelo cuidado com a irmã Neuza, o Carlos Henrique, trazendo-os de volta ao seu lar, e agora, Pai, estão se tratando, tendo os teus cuidados. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe alento ao coração dessa família, aos filhos, e nos provando que o Senhor tem cuidado dos teus servos. Ó Deus amado, também peço pela família da nossa irmã Carla, e aí Wagner, Gustavo, Amanda, ser com cada um deles. Também os seus familiares, sogro da irmã Carla, pai, que tem essa suspeita de trombose, ser também com o pai dela. Por favor, Deus, ajude-os. Pai, eu agradeço, louvo ao Senhor pela vida do irmão Taveira, por mais um ano de vida completado. Continue abençoando a vida dele, porque ele tem sido abençoador também para nós. Ser com a sua esposa, a irmã Yara, com cada um dos seus filhos, netos, e que ele continue, ó Pai, percebendo o Senhor, convivendo em comunhão constante com o Senhor, Pai. Obrigado pela tua guarda sobre a vida do teu servo. Senhor, peço pela Elizabeth, pela vida da sua irmã Edileuza, reconhecido, ó Pai, que o Senhor está com ela e de que o Senhor está tratando dela por conta das melhoras. Agradecemos ao Senhor por isso. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor tem dado demonstrações claras de que o Senhor tem escutado as nossas orações. Continuamos a orar pela irmã Elizabeth, Adail, assim como os seus vizinhos, Pai, Ábia, Osvaldo e Ivanildo. Cuide destas vidas, da sua saúde e também do seu lado espiritual, que se porventura eles ainda não tenham o Senhor como Salvador, que eles sejam curados espiritualmente também. Caso contrário, louvaremos o teu nome, ó Pai, por mais essas pessoas em teu reino. Pai, seja com a Francine, assim como o seu pedido pelos desempregados. Pai, conceda a ela sabedoria, principalmente agora no cuidado do seu filho, ser com o irmão Lorival, ser com os familiares também, Pai, por favor. E nessa eu me incluo, Senhor. Pai, eu peço pela vida da irmã Raquel, que novamente compartilhou conosco sobre a família do seu tio, do irmão Ivanildo, mas cuide da Raquel também, Pai, da sua filhinha, também do seu esposo. Ó Pai, aumente cada vez mais a nossa comunhão com ela também, Pai. Eu peço pelo Platon, Senhor, ser também com a sua saúde, pela irmã Kalina, ser com a irmã Nágia, com o irmão Ailton. Ajude, ó Pai, os irmãos ali, ser com a saúde do Platon, recuperando e aproximando cada vez mais ele do Senhor, da tua igreja, ó Pai. Sabemos que a tua palavra está nele, já tivemos evidências disso. Deus, agradeço pela melhora do Anderson, pela melhora da Fernanda, pedido da nossa irmã Dilza. Ser com a vida da Dilza também, de toda a sua família, seus filhos e netos. Pai, por favor, dirija a vida da nossa irmã, assim como o Senhor tem feito constantemente. Pai, obrigado por ter participado de experiências ao lado da irmã Dilza, estarmos também, ó Pai, compartilhando dos motivos, dos momentos de oração na rota também, Senhor. Ó Senhor, te louvo pela vida do irmão William, pela vida da Cris, pela vida da Yasmin. E peço os teus contínuos cuidados, Pai, sobre a saúde dele também, sobre a Cris. Pai, é teu servo, tem atuado na tua obra, o Senhor o conhece, e que a tua misericórdia se estenda sobre ele. Ó Deus, sê também com o João,
pedido da nossa irmã Silvia. Pai, ser com João, Pai, ser com João Filho. Por favor, Deus, auxilie-os em tudo. O João, Pai, no seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus compromissos. O João Filho também, Pai, nos seus comprometimentos, nos seus relacionamentos, nos seus estudos, enfim, Senhor. Ser com a Bia também, ser com cada um desta família, desta casa, Pai. Me fugiu o nome agora do irmão, mas o Senhor o conhece também, Pai. Por favor, ser com todos eles. Tem misericórdia e continue abençoando-os. Obrigado, Pai, pelo trabalho, pelo ministério da irmã Silvia, como nós vimos durante a semana, das mensageiras também. Continue capacitando-a para a tua obra. Ó Senhor amado, outros pedidos que não foram mencionados aqui, mas certamente está na memória dos teus servos. Conceda a eles, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Oro também para que conforte os nossos irmãos da igreja de Vila Marcondes, ser com a família do irmão Ananias, pelo luto, ó Pai, que estão vivendo. Por favor, Deus, que o teu Santo Espírito dê o devido conforto a cada um deles. Eu oro, Pai, por mim e pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, é isto. Eu compartilho com vocês, ao final dessa transmissão, esses pedidos, como também os que foram colocados aqui no chat e durante a semana. Daqui até o final do culto, da transmissão, você ainda pode trazer para nós outros motivos de oração que nós vamos compartilhar também nas nossas demais transmissões, tá certo? Bem, nós vamos para a meditação da palavra e eu quero fazer uma leitura com vocês hoje do livro de Ezequiel, o capítulo 33. E aí eu intitulei a mensagem desta noite como sendo um seríssimo tratado sobre o pecado. No Ezequiel 33, um capítulo muito interessante do livro de Ezequiel, talvez seja um dos que eu mais lembre, juntamente lá com o Vale dos Ossos Secos, né? A glória do templo, mas o capítulo 33, ele é conhecido, mas não impede que nós façamos a nossa reflexão, a leitura, e possamos extrair dele também o aprendizado para as nossas vidas. Nós vamos ler, quando eu faço capítulo grande, capítulo inteiro assim, a gente faz uma leitura por bloco e hoje não será diferente. Nós vamos ler trechos do capítulo 33 e vamos dando algumas analisadas, aplicações, né? Algumas ilustrações para entendermos o texto e explicando assim a palavra de modo que ela tenha efeito sobre as nossas vidas. Vamos à leitura? Ezequiel capítulo 33, você pode permanecer com a tua Bíblia aberta neste capítulo do livro. E nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 5. Ezequiel capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 5. Diz a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu a atenção à advertência, será responsável por sua morte.
Se ele desse atenção, a advertência se livraria. Bem, então esse é o nosso primeiro trecho. Vamos falar com Deus, depois nós seguimos. Deus de amor, Pai, por favor, me ajude. Ajude os meus irmãos. Isso através do Teu Santo Espírito. Confiamos em Ti. Sabemos, ó Pai, da obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas e na Tua igreja. Por isso, ó Pai, te peço que a leitura da Tua palavra, a mensagem, ó Pai, trazida aqui ao Teu povo, ela realize a Tua vontade, o efeito desejável, que edifique, que transforme, que mude as nossas vidas, que nos impacte, ó Pai, para realmente cumprirmos com o Teu querer. Por favor, Deus, nos faça claro nas palavras, nas informações, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Ezequiel, um livro do Velho Testamento, um dos grandes profetas de Deus, um livro profético e também apocalíptico, apesar de ser lá no Velho Testamento, né? Ele tem alguns pontos de textos apocalípticos também. Uma carta, um livro, melhor dizendo, né? Que pode ser dividido em pelo menos 3 partes. Alguns a consideram essa repartição, essa divisão em 2. Mas, seja como for, muitos colocam exatamente o capítulo 33 de Ezequiel como sendo a transição entre essas 2 partes do livro. Vindo do capítulo 1 até o capítulo 24, muitos entendem que seria uma primeira parte do livro. Nessa primeira parte do livro, o comissionamento do profeta, os primeiros capítulos, né? Capítulo 3, por exemplo, fala um pouco sobre isso, das suas responsabilidades. E depois nós temos vários capítulos onde Deus traz o julgamento à nação, declara a rebeldia do povo, o pecado do povo, e informa o povo que haverá um castigo, haverá punição, como há muito tempo já havia sido falado, desde que Deus tirou o povo do Egito através e por meio de Moisés, ele deixou claro para o povo que se houvesse obediência, eles seriam beneficiados, mas se houvesse desobediência, viria sobre eles muitas coisas terríveis, entre elas exatamente serem levados por uma outra nação, a guerra, a espada. E nós temos isso do capítulo 1 até o capítulo 24, que vai terminar exatamente nos falando sobre a morte da mulher de Ezequiel. Esse é o trecho final do capítulo 24, onde Deus diz que a mulher dele vai morrer, que é para ele não chorar por causa dela, mas ela servirá de sinal ao povo de Israel, algo que tem muito a ver com esse capítulo 33, que nós vamos ler e vamos mencionar daqui a pouquinho. Bem, do capítulo 25 até o capítulo 33, existem profecias contra outras nações, né? Essas nações ao redor do povo de Israel. Então, seria aí uma segunda parte para muitos, né? Aqueles que dividem em 3 o livro, e vai terminar aí exatamente no capítulo 32, e o 33 vai ser uma nova etapa, como sendo um início de uma nova parte do livro, indo até o final do livro, no seu capítulo 48, onde falará sobre restauração. Então, isso é muito comum nos livros proféticos. Isaías, Jeremias também apresentam uma estrutura semelhante, né, falando sobre profecias de outras nações e falando também do momento de restauração. Em Ezequiel nós também encontramos isso.
Acontece que o capítulo 33, ele vai falar, ou se a gente entender que ele é esse capítulo de transição, ele vai falar de arrependimento, e é essencial isso, porque se está chegando a fase do livro de falar de restauração, é melhor que se fale primeiro do arrependimento para que então aconteça a restauração. Okay? Muitos desejam, muitos buscam, querem a restauração, mas não querem passar pelo arrependimento, não querem passar pelo entendimento, pela confissão dos pecados. Isso precisa acontecer, e é dessa forma que eu enxergo então o livro. O capítulo 33, para alguns é um comissionamento, um novo comissionamento de Ezequiel para uma nova fase, para uma nova etapa, mas eu prefiro enxergar como algo essencial, importantíssimo para todo o trecho final do livro. Vamos falar de restauração, mas antes é preciso que você se arrependa, é preciso que você confesse o seu pecado, é preciso que você compreenda isso. E é o que o Ezequiel vai tratar, é o que ele vai falar aqui nesse trecho e nesse capítulo 33. Eu trago aqui também uma contribuição, deixa eu ver aqui o meu texto. Tem um autor que eu quero compartilhar com vocês, como tenho feito em algumas das nossas transmissões. Daniel Bloch, ele tem um comentário sobre o livro de Ezequiel, nós usamos e lemos também para a preparação dessa mensagem, e tem um trecho que ele vai dizer o seguinte: a comunidade exílica é, com isso, informada de que as portas para um glorioso futuro serão totalmente abertas se eles entenderem a Levítico 26, 40 a 45. Pequena pausa aqui. O que diz Levítico 26, 40 e 45? Deus estava exatamente dizendo para o povo acerca da obediência dos seus decretos, dos seus mandamentos. E, havendo obediência, aquilo que havia sido predito, prometido aos patriarcas, aos pais, né, eles poderiam se beneficiar disso, né, mas o povo lembrava muito disso, por isso que então Daniel Bloch cita esse trecho aqui, mas deixa eu continuar com ele, né? Serão totalmente abertas se eles entenderem a Levítico 26, 40 a 45, abandonarem seus maus caminhos pecaminosos, reconhecerem a justiça de Yahvé em seu julgamento e se entregarem a ele. Então, a informação que nós temos por esse comentarista é que o povo precisava realmente entender essa mudança necessária. E ele traz a informação dessa comunidade exílica. É um tempo em que o povo está passando pelo exílio. Eles são levados, são tirados da sua terra para serem levados para a Babilônia, o que é diferente daquele exílio que o povo, a tribo do norte, sofreu, onde foram levados para a Síria e depois não voltaram mais. Aqui existe a esperança e por isso há esse período, essa etapa do livro de restauração, porque eles vão voltar para a terra. Mas bem, vamos olhar para o início da nossa leitura, né? Primeiro trecho lido, para que essa mudança aconteça, e é por isso que o livro começa falando sobre o atalaia ou a sentinela, e dependendo da versão, mas são palavras sinônimas, né? Ele vai dizer que é preciso que alguém avise o povo acerca do perigo que está se aproximando. E aí eu quero chamar a atenção para você que tem a Bíblia aberta, para que você olhe ali para o versículo 2 do texto que nós já lemos, porque ele está dizendo que filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela. Existem duas informações preciosas aqui, porque Deus está dizendo que a escolha da sentinela, pelo menos nesse primeiro trecho, é feita pelo povo
né? Então ele está colocando tudo na terceira pessoa, é um olhar, né, como se fosse uma história sendo contada, é uma condicional. Vou propor aqui uma parábola, né? E vamos dizer que o povo escolha um sentinela, e esse sentinela não avisar. Então é importante a gente olhar para esse início, porque esse sentinela, ele é como se fosse um recruta, ele não é um voluntário, mas ele é um escolhido pelo povo, ok? E outra informação que chama a atenção é que essa espada, conforme está no versículo 2, ela seria trazida por Deus, ok? Então ele diz assim, quando eu trouxer a espada. Então a sentinela deveria ficar atenta, porque existe uma causa nisso, e essa causa seria, ou melhor, não a causa, mas o causador seria o próprio Deus. A causa é o pecado deles mesmo, né? E se o sentinela visse isso, ele teria que informar o povo. E aí do trecho que nós lemos, né? Se o sentinela visse a coisa acontecer e tocar a trombeta, quem ouvisse se livraria. Mas se a trombeta não for tocada, ele vai colocar ali que a responsabilidade é também do sentinela. Eles vão morrer por conta de não terem sido avisados, mas haverá uma cobrança. A culpa também recairá sobre o sentinela, que viu o pecado vir e não acionou o alarme, não tocou a trombeta, não avisou o povo, né? É muito interessante isso, porque me fez pensar numa situação em que eu até vi aqui hoje, eu vi a nossa irmã Cleonice aqui na nossa transmissão, e me lembrou de uma situação com a irmã, porque um tempo atrás a irmã passeava por um shopping, né? Estava andando pelos corredores de um shopping e lá tinha um piso molhado. E a irmã veio a escorregar ali, teve um acidente e fraturou, se não me engano, o braço. E o shopping ficou responsabilizado por aquela situação. Porque também não havia naquele local uma placa indicando piso molhado, que é lei, precisa ter essa informação, né? Por que eu estou dizendo isso? Se não há sinalização de uma coisa errada, de um perigo, e isso não for avisado, mas sabemos disso, a responsabilidade é de quem sabia disso e não avisou. Assim como do shopping, que tem a obrigação de deixar o ambiente limpo, seguro, e os seus, como que diz, né? Falar paciente é hospital. Os seus clientes, melhor, né? Eles não são obrigados a ficarem responsáveis pelo chão molhado, né? Então é por aí, a ideia é mais ou menos essa, né? O sentinela, ele viu o perigo, ele tem que avisar. Se ele não avisa, ele tem corresponsabilidade sobre aquilo que vai ocorrer com essas pessoas a qual viriam a espada. No versículo 7 em diante, nós temos uma outra informação, melhor, do versículo 6 ao versículo 9, nós temos mais um trecho de leitura e uma outra informação a qual Deus fala posteriormente com o profeta, só que agora ele não fala na terceira pessoa, ele vai trazer isso para a primeira pessoa, anote isso. Vamos ao texto, não quer entrar, agora sim. Versículo 6. Mas, se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Versículo 7, aqui sim, entra, né, a primeira pessoa, como falei. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá,
e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre de suas responsabilidades. Ok? Vamos até aqui por enquanto. E aí, como estávamos falando, no primeiro trecho, é como se fosse uma história sendo contada, e disse que o sentinela, o atalaia, ele seria escolhido pelo povo. Mas aqui, do versículo 6 em diante, propriamente no versículo 7, né? Deus está dizendo que eu fui quem escolhi você como sentinela. Esse sentinela agora não é um homem qualquer, é você. Você é responsável de falar ao povo sobre o perigo que está vindo. E se você não disser, você é responsável pela morte dele. Final do versículo 8. Né? Agora, se você advertir e ele não ouvir, ele não quiser desviar, né? Aí você está livre da sua responsabilidade. O que Deus faz aqui com Ezequiel, penso que é para nós hoje também. Nós também somos chamados por Deus como sentinelas. Nós também temos a informação do perigo que há de vir. Assim como Deus chamou Ezequiel e revelou para ele com antecedência sobre a destruição da cidade, sobre aquilo que viria, deixando até a própria mulher dele, permitindo que ela morresse para servir de sinal, né? Ele sabia de tudo, ele tinha que avisar. Eu e você também, meu querido, nós temos a informação, nós sabemos das coisas que vão acontecer, sabemos que esse mundo será desfeito, sabemos que Jesus Cristo irá voltar. Se você não avisa, você tem responsabilidade. Entende isso? Eu e você também somos chamados para sermos atalaias, sentinelas. Deus nos fez com essa responsabilidade, nos chamou para servirmos em seu reino e avisarmos os nossos irmãos. Diz que em São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo, não sei se isso inclui o estado todo ou se é federal, mas tem uma lei que se você tem um cachorro bravo e você não utiliza aquela placa na porta, no portão, né? Cuidado, cão bravo, cão antissocial, e alguma coisa acontecer envolvendo esse cão, você tem responsabilidade. Entende? A lei vai responsabilizar o dono, porque ele sabe do perigo, sabe que aquele cão é bravo, e se ele não avisar as pessoas, ele vai ter responsabilidade. Eu e você é a mesma coisa com relação à vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão vagando rumo ao inferno e não estão sendo avisados. Alguns não têm noção disso. É fato que muitos, né, recusam a palavra do Evangelho. A estes, sendo avisados, não temos responsabilidade. Mas quantos não vão para o inferno e você não avisa, e eu não aviso? Nós somos responsáveis, nós somos sentinelas, ok? Assim como Ezequiel, eu e você também temos que abraçar essa responsabilidade e, lembrando aí de missões estaduais, fazer conexões, ser ponte, levar pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler mais um pouquinho, versículo 10 em diante. Deixa eu só colocar aqui o trecho de leitura e trazer na tela para vocês também. Olha só o versículo 10, do 10 até o versículo 13. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus caminhos,
por que seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Okay? Esse é o nosso trecho. E é interessante olhar para ele e no versículo 10, porque o povo está gemendo. O povo passa por sofrimentos, por angústias, por dores, e eles começam então a gemer. Só que é um gemido que não expressa arrependimento. Eles estão somente verbalizando em voz alta aqui, verbalizando em voz alta é boa, estão verbalizando a sua dor, né, por conta daquilo que estão passando, mas não chegam ao arrependimento. E é aí que Deus age, é aí que Deus ele fala no versículo seguinte, no versículo 11, de uma forma muito enfática, dizendo: juro por mim mesmo, palavra do soberano, né, eu garanto que isso vai acontecer. E aí Deus, ele então abre as portas ao povo dizendo: o que eu quero de vocês é arrependimento. Vocês estão me perguntando, né? Como que a gente vai fazer? Os nossos pecados estão nos esmagando, os nossos pecados estão deixando a gente desfalecido. Como podemos viver numa situação dessa? Eu vou te explicar como que vocês podem viver, o que vocês podem fazer. O caminho é o arrependimento. Se vocês se arrependerem, se vocês voltarem dos seus maus caminhos, vocês vão ter vida. Ou vocês vão escolher a morte. Por que morrer? Aqui é a nação de Israel. Nós vamos ver ainda nos próximos versículos, né, que há uma consideração do justo, e de que o justo ele não vai sofrer nada, não vai acontecer nada com ele, afinal ele é justo, e isso deve acontecer somente com o ímpio, e não é bem assim. O justo também precisa se arrepender. O justo também tem um ou outro ato de pecado, e ele precisa vir ao arrependimento. Né? Não é somente o ímpio, o arrependimento é para todos. Né? O capítulo 2 não, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus falou o seguinte, né? A palavra do Senhor, escrita por Pedro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, ele trabalha de uma maneira que todos possam chegar ao arrependimento. O que Deus estava focando aqui não é exatamente o pecado, ele não está querendo deixar evidente todo o pecado, mas sim o arrependimento. Vocês precisam vir para o arrependimento, vocês precisam deixar o que vocês estão fazendo. Né? Versículo 12, deixa eu só voltar minha página aqui. Retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. A maldade do ímpio não fará cair, se ele desviar dela. Né? O que eu fiz no passado, caso seja ímpio, não vai me levar para a morte, caso eu me arrependa. Né? Agora também para o justo, o meu caminho de justiça não vai me garantir apenas isso, não vai me garantir de que eu não vá morrer se eu começar a praticar as coisas erradas. Então era isso que estava passando pela cabeça do povo naquela época. Precisamos deixar claro aqui que ele está falando de morte, e nós não podemos confundir isso com a salvação. Ok? É uma consequência. A moeda utilizada para o pagamento do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Então ele está tratando disso. Nós não podemos inferir que no texto fale sobre salvação, mas havendo pecado,
E na permanência deste, a sua consequência natural é a morte. E é isso que ele está dizendo aqui. Nos faz lembrar de um outro texto também, no Novo Testamento, que Paulo escreve em Romanos 3, versículo 10 e versículo 12, onde ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Os justos da época de Ezequiel, né, os que se achavam justos, achavam que estavam livres e que arrependimento era algo somente para o ímpio. O ímpio é que deve se arrepender. Eu não, eu sou justo, eu sou Israel de Deus, então eu não preciso passar por isso. Lembre-se da palavra do próprio apóstolo Paulo, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque isso pode vir a acontecer com qualquer um. Todos pecamos, não há um justo sequer, isso precisa estar claro nas nossas mentes também. O justo também precisa se arrepender, ok? Vamos ler mais um trecho aqui. Nós lemos até o versículo 14, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui no meu... Eu não coloquei o slide do versículo 13 em diante, mas eu vou ler agora até o versículo 20, do 13 ao 16 na Bíblia e depois aí na tela. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Apesar de eu não ter esse texto na tela, deixa eu aproveitar então e fazer um parênteses aqui. Assim como João Batista, qual falamos pela manhã, o que Ezequiel está tratando aqui, o que Deus fala por meio do profeta, é que é preciso haver fruto de arrependimento. Então você é considerado justo, você pensou, refletiu e se arrepende, mas é preciso que você faça a restituição, e essa restituição nada mais é do que sinais, evidências de um arrependimento. É isso que o versículo 14, 15 está dizendo. Se você tomou emprestado, devolva. Se você roubou, devolva. Se você fez alguma coisa de errado e você pode reparar esse mal, repare. É o que nós vemos, por exemplo, com Mateus, que quando ele então é chamado por Jesus Cristo, ele faz a reparação do erro que fez Zaqueu, da mesma maneira, né? Ele faz a reparação dizendo que vai devolver as pessoas pelo mal que fez a elas, né? Então isso é fruto de arrependimento. Então esse arrependimento ele precisa ser sincero, ele precisa ser honesto, esse arrependimento precisa ser visível, como João Batista pregava, como o próprio Senhor Jesus Cristo anunciava. E agora sim, versículo 17 até o versículo 20. Contudo, seus patriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles que não é justo. Se o justo se afastar da sua justiça, fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade, fizer o que é justo e certo, viverá. Por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios maus caminhos. O povo é engraçado, porque gemeram, viram que estava doendo, viram que o erro deles trouxe consequências ruins. Deus abre o caminho, abre a porta, como Deus misericordioso que é, oferece a eles
oportunidade de arrependimento, mas eles preferem continuar nos seus caminhos e ainda culpando Deus. Falar, não é justo. Não é justo que nós estamos passando. Deus acabou de fazer algo que, na verdade, não é justo realmente. Não teríamos mérito, né? Ou aplicando para nós hoje, né? A mesma coisa Deus faz conosco, nos dando o Evangelho para que nós possamos seguir por Ele, né? E através do Evangelho ter conhecimento da salvação. Mas ainda assim tem gente dizendo, não é justo. Deus não é justo, é como se fosse uma balança enganosa, como eles faziam naquela época, né? Para poder ganhar e ter lucros desonestos. Deus está usando balança enganosa conosco. Deus não está aplicando a justiça. O que nós estamos passando não é justo. Sendo que foi o povo que extrapolou os seus limites, assim como nos dias de hoje. É o povo que está errando, é o povo que faz coisas inacreditáveis e depois vem dizer, tem o absurdo de dizer que Deus não é justo. Deus, você não pode estar fazendo o que você está fazendo. Não tem cabimento isso, porque Deus manda o atalaia, manda o sentinela, manda os seus profetas, manda os seus servos, enfim, manda o seu filho, oferecendo oportunidade para perdão e para arrependimento, e as pessoas vêm dizer que Deus não é justo. Não é justo o que nós fazemos com Deus. Não é justo a maneira como nós vivemos. Não é justo a gente achar que temos mérito em alguma coisa, né? Bem, eu vou continuar, né? Eu sei que estou perto do horário, já estourando o tempo aqui, mas eu quero olhar mais para esse capítulo 33, porque a parte mais conhecida dele é a parte do sentinela, do atalaia, mas a gente tem mais informações aqui, pelo menos até o final do capítulo, e nos mostrando um pouco do que Deus faz com o povo por meio do seu servo, profeta, né? Vamos ler o próximo trecho, do versículo 21 ao 26, Ezequiel 33, versículo 21 até o 26. No 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então veio esta palavra do Senhor. Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo, Abraão era apenas um único homem, e, contudo, possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltem-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra. Eu vou reler o versículo 25. Então diga a eles, assim como diz o soberano, o Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus deuses e derramam sangue como deveriam possuir a terra, vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Eu repeti a leitura, não tinha obedecido corretamente aqui as pontuações, até porque versículo 25, 26, ele traz dois conjuntos, né, de práticas abomináveis feitos pelo povo, né? No versículo 25 nós temos 3, com o desfecho, por conta disso que vocês estão vendo, vocês merecem a terra, só porque vocês são descendência de Abraão, e no versículo 26 mais outras 3, né? Então as 3 do versículo 25, eles estavam comendo carne com sangue, coisa que era proibido por Deus para o povo desde Gênesis 9, eles estavam voltando para os ídolos e estavam também derramando sangue, né? Atos de violência. Então, são 3 coisas que não era para fazer, e eles ainda se achavam no direito. Não, a terra é nossa. Por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão. E no versículo 26, eles continuam ainda com atos repugnantes, confiando na espada
e também contaminando com a mulher do próximo. E novamente a mesma pergunta: deveriam mesmo possuir a terra? Vocês se dizem filhos de Abraão, mas não se assemelham em nada com Abraão. Nos faz lembrar aquilo que Jesus vai dizer aos seus oponentes lá no Evangelho de João, capítulo 8, que o povo diz: nós somos filhos de Abraão, né? Como você diz que nós seremos livres se nós somos filhos de Abraão e já somos considerados livres, né? E aí Jesus vai conversar e argumentar com eles. Há momentos em que Jesus fala: o pai de vocês é o diabo, né? Vocês em nada parecem com Abraão porque vocês querem me matar, né? Só disso já mostra que vocês não são filhos de Abraão. O início ali, versículo 21 até o versículo 22, se cumpre o que Deus já havia dito ao profeta. E aí, esse cumprimento favorece muito o profeta, porque o povo passa a acreditar ainda mais em Ezequiel como alguém vindo de Deus, né? Aqui já daria uma continuação daquela peça teatral que há anos atrás nós fizemos na igreja, né? Lá tinha a peça aí: a casa caiu, Jesus veio nos visitar. Aqui no versículo 21 tem: a cidade caiu e um fugitivo veio me avisar. Então isso era tudo previsto por Deus. Brincadeira à parte, né? Deixa eu mostrar isso para você, porque lá no capítulo 24, vamos voltar um pouquinho para a gente entender isso. Quando eu mencionei que a mulher de Ezequiel morreu e que aquilo serviria de sinal, depois desse evento, Deus falou exatamente para Ezequiel: olha, o que vai se seguir é isso. No dia em que eu fizer isso acontecer contra o povo, vai vir alguém, um fugitivo, vai te dar a notícia. Mas vamos ver no texto que você vai entender melhor do que eu explicando aqui. Olha só. Ezequiel 24, versículo 25 e o versículo 27, até o 27. E você, filho do homem, no dia que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. Assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Alguns comentaristas dizem que Ezequiel ficou pelo menos por 10 anos com a língua grudada à boca, e ele ficou sem falar, e tudo isso era já previsto por Deus. Mas Deus dizia para ele: quando um fugitivo aparecer e der a notícia de que a maior desejo deles caiu por terra, né? Os filhos foram levados embora, as mulheres foram levadas embora, fortaleza caiu, enfim. Quando isso acontecer, vai servir de sinal para eles. E aí eles saberiam que Ezequiel realmente era um servo de Deus e passariam a acreditar, a dar mais ouvidos ao profeta de Deus, né? E isso estava exatamente acontecendo. Veio um fugitivo, anuncia que a cidade caiu, e agora eles então passam a acreditar mais no profeta. Mas antes deles acreditarem um pouco mais, que nós vimos aí do 23 até o 26, é que o povo que havia permanecido na terra, porque quando houve o ataque à terra, um dos comandantes da Babilônia, Nebuzaratã, ele deixou um remanescente, deixou um povo ainda cuidando da terra. Os mais humildes, os mais pobres, não foram levados para o exílio, eles permaneceram na terra. Só que aconteceu exatamente isso: eles começaram a se entender como os novos proprietários da terra. Nós temos direito, só que praticando as mesmas coisas que causou todo o exílio, toda a destruição da terra, que levou o restante dos seus compatriotas, dos seus irmãos. Então eles também não tinham direito, era para ser levado igual aos demais, porque eles também estavam praticando os mesmos atos repugnantes, como nós listamos aqui, né? 6, 3 no 25, mais 3 no 26, chegando a contaminar com a mulher do seu próximo. Será que essas coisas acontecem hoje também? Pessoas desrespeitando a palavra de Deus, pessoas simplesmente preferindo a violência, pessoas que se contaminam com a mulher do próximo, né? Pessoas que simplesmente praticam atos abomináveis, repugnantes.
Isso acontece hoje também. Deve você também, a pergunta que foi feita para eles, faço para a gente agora, deve você também possuir a terra? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós a temos, mas não temos merecimento. Bem, versículo 27, nós vamos caminhar até o versículo 29. Deixa eu ver se na minha divisão é exatamente isso. Vamos ler mais um trecho para a gente partir para o finalmente. Diga isto a eles, assim diz o soberano Senhor. Juro pela minha vida que os que restam nas ruínas cairão pela espada, e que entregarei os que estão no campo aos animais selvagens, para serem devorados, e os que se abrigam em fortaleza e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém vai querer passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Consequência, erraram, pecado, Deus vem dizer a eles que haverá consequências. 3 das primeiras consequências, muito familiares a eles: espada, ataques de animais selvagens e pestes, né? Hoje em dia a gente olha um pouco disso e fala, será que isso não está acontecendo conosco hoje? Será que guerras, rumores de guerras não acontecem? Ataques de animais, gafanhotos, pestes, será que isso não acontece? E aí tem mais um outro trecho que acaba sendo aí então um pouco mais de novidade para o povo, né? Tornar a terra um deserto abandonado, né? Isso tudo porque eles tiveram práticas repugnantes. Hoje nós não temos nada disso, então fiquem tranquilos, todos somos justos, santos, não temos pecado, então está tranquilo, está tudo bom para o nosso lado. Tanto o povo que foi para o exílio, quanto o povo que permaneceu nas terras, precisavam ser corrigidos. Precisavam ser levados ao reconhecimento dos seus pecados e ao arrependimento. Para que então o livro comece a falar de restauração. Primeiro precisa corrigir isso, para depois falarmos de restauração. Não dá para restaurar se a gente não trabalhar sobre o pecado. Versículo 30 ao 33, na verdade eu quero fazer a leitura na versão da Bíblia Mensagem. Mensagem é uma linguagem contemporânea e eu gostei muito como ela trouxe esse trecho final. Apesar de trazer aqui na tela para você o texto na NVI, como eu tenho feito, eu quero ler na mensagem. Vou colocar o texto da NVI para você acompanhar, mas a leitura farei na Bíblia a Mensagem. Versículo 30 ao 33. E você, filho do homem, é agora assunto da cidade. Seus compatriotas se encontraram nas esquinas e em frente das casas e dizem: vamos ouvir as últimas notícias a respeito de Deus? Eles aparecem como o povo tende a fazer e se sentam com você. Ouvem você falar, mas nada fazem do que você está dizendo. Bajulam você. Não economizam elogios, mas tudo o que importa para eles é fazer dinheiro e progredir. Para eles, você é um simples entretenimento. Um cantor popular com suas melancólicas canções de amor e seu instrumento musical. Eles adoram ouvir você, mas nada resulta disso. Mas quando tudo isso acontecer, e vai acontecer, eles perceberão que havia um profeta entre eles. Eu fico muito triste de ler esse trecho pensando na vida de Ezequiel, apesar de ele já ter sido avisado no início do seu ministério, quando vocacionado
olha, eu chamo você a falar para um povo, mas esse povo não vai te ouvir. Esse povo não vai te dar atenção. O texto aqui está dizendo que o povo começou a ouvir o profeta. Ora, depois do que aconteceu, né, nós vimos no versículo 21 até o versículo 23, e lendo o capítulo 24, em que Deus simplesmente cumpre aquilo que disse que faria por meio da boca do profeta, né? Então a boca dele se destrava, um fugitivo vem, conta que a cidade caiu, assim como ele tinha previsto no capítulo 24. Então o povo fala, opa, ele é realmente profeta, vamos dar ouvido a ele. Só que eles se juntam, eles se reúnem, eles vão ouvir o profeta, mas não resulta em nada. Eles não têm mudanças, continuam a mesma coisa. Eu gostei da expressão da Bíblia Mensagem, quando ele diz assim, você é só um entretenimento para eles. E é isso que me entristece, pensando na vida de Ezequiel, porque ele ministrava, ele servia conforme Deus queria e o povo não estava nem aí. Fico triste pela vida do profeta Ezequiel e dou graças a Deus que isso não acontece comigo, não é mesmo? Eu não sou só um entretenimento. Nosso Deus, o culto, não é só um entretenimento. E não só para satisfazer o ego, mas também para que haja mudança. Ou então a minha tristeza com Ezequiel é a minha própria tristeza. Porque se o homem de Deus falar e as pessoas não colocarem em prática, não haver mudança, realmente, vamos continuar sendo só entretenimento. Aí a gente se encontra de novo no próximo domingo, às 9h, às 18h30, e vamos continuar aqui entretendo o povo durante a sua quarentena. Eu espero que eu tenha mais sorte do que Ezequiel, em que, falando da mensagem do Senhor, haja mudança a começar em mim, e que realmente as nossas vidas tomem rumos diferentes. É interessante que o capítulo 33 ele tem um caminhar de tentar procurar culpado. Um dos comentaristas que lê, ele diz lá, quem é culpado pelo que está acontecendo ou pelo pecado? É o sentinela? O sentinela só será responsabilizado, mas não culpado, né, se ele não anunciar. O responsável, o culpado é Deus. E o povo chegou uma hora que disse, Deus não é justo. Mas não é Deus, não é o sentinela, não é Deus. Capítulo 34, que não vamos ler, mas inclusive eu vou mais uma vez refletir nele. Ele chega a tratar que a responsabilidade, então, são os pastores, né? E aí eu devo fazer uma profunda reflexão nesse capítulo novamente e ver se os pastores também não estão cuidando de si mesmos e simplesmente deixando o rebanho de Deus, e seriam só os pastores o culpado, ou é o povo o culpado? E aí me parece, pelo menos na leitura do capítulo 33, que é o pecado do povo e a falta de arrependimento, a continuidade, a persistência do pecado, é quem traz o povo à consequência. Todas essas que nós vimos e que se conclui na morte, seja espada, seja peste, seja todas as outras mencionadas, né? Exílio, enfim, vai culminar na morte. Como disse lá no capítulo 10, né? Vocês querem morrer. Eu também não quero morrer. Né? Obedeçamos ao nosso Deus. Se morrermos, temos em Cristo Jesus a vitória garantida. Mas, como diz Paulo em Romanos 6, não é porque, tendo sido salvos, vamos continuar pecando. Resposta dele, de maneira nenhuma, de forma alguma. Precisamos olhar para as nossas vidas, para os nossos feitos, nos voltarmos para Deus. Me veio na mente um dos textos que nós decorávamos quando embaixadores do rei. Deixe o ímpio
o seu caminho, o homem violento, os seus pensamentos. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Isaías 55:7. Deixa eu ver se ainda estou bem nas minhas memorizações de época de embaixadores do rei, né, para conferir bem o texto. Mas é isso, meus irmãos, nós temos que nos voltar para o nosso Deus. Nós temos que realmente, é isso mesmo, Isaías 55:7. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Louvamos, cantamos aqui há pouco tempo atrás, né, no primeiro momento de louvor, que eu quase deixei escapar, quase coloquei errado, né? Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Desejo, oro e espero que você viva a restauração, como os capítulos que se seguem do livro vão dizer, mas que antes você seja levado ao arrependimento e à confissão dos pecados. Que isso aconteça contigo e também constantemente na minha vida. Que a palavra do Senhor possa edificar os nossos corações e a tua igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Mais uma vez, Pai, trouxemos a tua palavra e sei que ela chegou aos ouvidos dos meus irmãos, mas o meu desejo é que elas cheguem ao coração. Que cada um de nós possamos refletir no que ouvimos, assim como o Senhor me faz refletir também, Pai, e eu também preciso, porque também sou pecador. Que possamos compreender, como Paulo nos ensinou, que não há um justo sequer. Todos os dias precisamos chegar ao Senhor e confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos atos. Tenha misericórdia de nós, Deus. Mais uma vez te peço, tenha misericórdia, Senhor. Sabemos que através dela é que nós não morremos, que nós não somos consumidos. Que o teu Santo Espírito que em nós está possa agir de tal maneira que cada vez mais, com o poder do Espírito em nós, possamos viver de acordo com a tua palavra, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixarmos as obras da carne para vivermos as obras do Espírito Santo. Ó Deus, nada que está em nossa carne é proveitoso, somente aquilo que é espiritual. Precisamos do Senhor. Nos ajude, Deus. Por favor, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de estar neste momento presencialmente lá na Luiz França de Carvalho, 132, e fazer um apelo e pedir para que você erguesse sua mão, poder orar com você. Às vezes deixo passar isso, às vezes me vem forte isso. Mas se você se sentiu tocado, se Deus falou contigo hoje, não deixe de orar, de falar com Deus. Se quiser, compartilhe conosco, que Deus continue lhe abençoando. É o meu desejo e que você viva esse tempo que teríamos no presencial de apelo entre você e Deus. Se desejar, compartilhe conosco. Amém? Irmãos, nós vamos louvar a Deus. Eu passei um pouquinho. Quero trazer aqui um momento de louvor para depois encerrarmos com poucos avisos. Glória a Deus. Vamos estar cantando o hino do cantor cristão 314, Estou Seguro. E sabemos que vamos atravessar diversas lutas, mas Deus jamais nos deixará só. E estaremos sempre descansando no poder de Deus. Amém? Vamos louvar então. Descansando no poder de Deus.
Ok. Meus irmãos, eu vou tentar ser breve aqui nos nossos avisos, algumas comunicações. Primeiramente, deixa eu colocar para você aqui e relembrar, para que você possa continuar ofertando, dizimando os dados das nossas contas. Nós temos para dízimos e oferta a conta do Bradesco, na agência 2565, a conta corrente 15.103, dígito 3. Para a campanha de missões, inclusive a campanha de missões estaduais, ou mesmo para ofertas missionárias, a conta também no Bradesco, a mesma agência 2565, e a conta poupança, número 102, 4657, dígito 1. E para ofertas à construção, nós temos a conta da Caixa Econômica Federal, agência 4053, operação 03, conta corrente 082, dígito 0. Esses são os nossos dados bancários, né? Que Deus lhe abençoe também quando você for dizimar ou ofertar. Bem, nós temos também reafirmar aqui, reforçar o aviso que nós trouxemos à liderança domingo passado sobre aquele bota fora, sobre alguns itens necessários que estavam na sala de almoxerife nosso, lá nos fundos, na sala 18, né? Há muitos itens que já há muito tempo não se usam, que ao olhar achamos que é desnecessário, mas queremos que essa avaliação fosse de cada ministério, e para não atropelarmos as devidas lideranças, pedimos para que vocês identifiquem aquilo que é uso, que é necessário. Logo, nós vamos agir como a liderança, né, passado um prazo que termina já no próximo final de semana, e a gente poder efetuar uma limpeza nos nossos espaços. Teremos também diminuição desse almoxerifado, e aí então também pedimos a colaboração dos irmãos. Algumas coisas serão doadas, outras serão encaminhadas para instituições ou igrejas parceiras, enfim. Aí então, passando pela liderança, diretoria, nós teremos então a definição, o destino daquilo que ninguém procurou e entendermos que não tem mais utilidade, ok? Bem, e reforçar também, por último, sobre as informações da retomada do culto presencial, que tenho sido bastante perguntado sobre isso, e é bom que esclareçamos a todos, né? Irmãos, não temos prazo definido para a volta. Sabemos que já existem algumas igrejas que retornaram suas atividades, né? Mas tenho dito que temos seguido as orientações, as recomendações das nossas lideranças regional aqui da ABOA, também do nosso estado de São Paulo, recomendações para que prossigamos transmitindo e evitando o culto presencial. Algumas cidades têm as suas liberações, tem também recomendações do governo estadual, enfim, nós ainda tememos pelo contágio, pela vida dos irmãos. Hoje pela manhã, repito, eu estava dizendo que nessa etapa, nesses últimos tempos, nós temos ouvido mais irmãos perto de nós e da membresia com sintomas contagiados pelo vírus do que foi em março e abril, quando a quarentena realmente iniciou. Então, agora talvez seja a melhor época para continuarmos do modo que estamos. Existe uma previsão que se fala para o mês de agosto, mas não é algo definido. Vai depender de tudo que nós observarmos, dos números, da diminuição de contágio, queremos preservar também a vida dos irmãos. Então, espero que os irmãos compreendam. Aqueles que pensam diferente, peço que orem também sobre isso, né? E que Deus conceda sabedoria a todos nós, para que decidamos. Isso não é uma decisão apenas do pastor, é importante que os irmãos
falem sobre o assunto, se pensar o contrário, pode nos falar, pode nos ligar, não há problema disso, queremos entender o seu ponto de vista, isso pode contribuir também com tudo que nós estamos falando aqui ou para um novo ponto de vista. Mas orem, sobretudo, orem acerca disso, tá certo? Mas apenas para ficar então de forma clara, a maior parte dos irmãos, a gente ainda não retoma, não tem data prevista para o retorno a atividades presenciais, tá certo? Dito isso, meus irmãos, encerro essa transmissão, desejando a cada um de vocês uma ótima semana, paz no coração de vocês, que Deus os abençoe, reflitam, leiam a palavra de Deus, orem constantemente, né? Vivam na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Paz a todos, fiquem com Deus.